E a gente começa o programa de hoje com um assunto bastante polêmico, né? A oposição ao governo enviou o pedido de abertura da CPI do MEC ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com assinaturas de 31 senadores. Bateu aí a meta e conseguiram protocolar. Antes de decidir se autoriza a comissão, Pacheco deve ler o requerimento no plenário do Senado e parece que ele deve fazer isso até a próxima segunda-feira para aí começar a CPI do MEC. Só que eu tenho algumas informações de que tem outras 3 CPIs antes para serem analisadas. A gente precisa checar se isso é verdade ou não. Inclusive, uma delas seria uma CPI do MEC também, mas durante o governo PT. Então, seriam 3 CPIs antes de analisar. CPI das ONGs, que é para avaliar se o PT enviava dinheiro desviado para ONGs. CPI de repasse de verbas do PT. CPI do tráfico, que é de um deputado do Podemos. E essa CPI do MEC durante o governo PT. E agora deve sair a CPI do MEC com os escândalos aí envolvendo o ex-ministro Milton Ribeiro e o presidente Jair Bolsonaro. Começo com você, Guilherme. Pode ser. E aí, vai ter CPI ou não vai? Olha, a questão, né, que existem mais 3 requerimentos de instalação de CPI na frente desse requerimento é uma questão política. Porque no regimento do Senado Federal não há uma disposição obrigando, não é, a presidência do Senado a instalar, depois da leitura em plenário, ou mesmo fazer a leitura em plenário dessas 3 que antecedem, não é, a que foi apresentada hoje. Não é? O senador, líder do governo, está fazendo uma pressão dizendo que isso quebra o princípio da anterioridade, ou mesmo o princípio da isonomia entre os senadores, e que com isso o Pacheco está criando senadores de 2 classes distintas. A rigor, o que nós estamos vendo é uma resistência, né, do governo Bolsonaro em enfrentar essas denúncias que agora, na gestão dele, pairam sobre o MEC, num campo estritamente político, né, que é o Senado Federal. Porque, de fato, essas 3 outras CPIs, né, dizem respeito a outros momentos. Tem uma delas que diz respeito a repasses do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, mas também na pasta da educação, de 2015 para cá. Também pega o período do governo Bolsonaro, mas elas não poderiam ser juntadas, viu, Carla? Porque CPI, para quem está nos assistindo em casa entender bem, CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, portanto, ela é instalada pelos parlamentares, pelos senadores, no caso, para apurar fato certo, ou seja, tem que ser uma denúncia ou um objeto de investigação bem determinado por um período determinado. Não pode ser uma denúncia ampla que fique se arrastando nessa seara política, assim, por tempo indeterminado. Existe uma fila, ou não existe uma fila? Pois é. Então, existe uma fila política, existe mas uma fila. Em termos... Sim, porque mas essas tudo 3... contra o Bolsonaro acelera. Acelera. Passar na frente. Principalmente em período pré-eleitoral. Eu não saberia dizer isso, Carla. Vou trazer aqui para a mesa, por que a CPI da Petrobras não foi para frente? Que ele pediu, está até agora tentando, só que aí o Centrão foi contra, só os deputados do PL aderiram, e também é importante a CPI da Petrobras. Mas exatamente por isso que eu acabei de dizer. Mas aí ele quer e não vai para frente. Mas exatamente por isso que eu acabei de dizer, é uma questão política, estritamente política. O regimento do Senado Federal não coloca isso em termos normativos, como, olha, os senadores que apresentarem requerimentos antes daqueles outros senadores têm garantida a instalação dessa CPI. A mesa diretora do Senado Federal tem muito poder para decidir sobre isso. Ou seja, os senadores terão que fazer pressão política sobre o Pacheco para ver se ele cede. Mas a questão é que essa é a denúncia do momento, né? É tão errado, né, ter CPIs às vésperas de eleição. Tudo pode contar para favorecer ou para prejudicar. Claro. Deveria se mudar esse padrão, né, de CPIs antes de eleições. E você tem razão de falar isso. Inclusive, vote bem para senador, viu? Mais do que nunca a gente tem visto o poder que os senadores têm, por exemplo, de cercear o poder do STF. São eles que podem cercear ou não e não estão fazendo. São eles que aprovam protocolos de CPI ou não. Ou seja, pense bem em quem o senhora vai votar para deputado federal, deputado estadual e principalmente para senador. Luca, eu vou te chamar já, só vou chamar a Carla Raal aqui no telão, senão ela não fala com a gente. Carla, quem fica no telão sai prejudicado, já vou logo te avisando. É esquecido porque não está aqui na mesa, mas eu vou tentar chamar você, Carla. Bem-vinda. O que você acha, Carla? É algo eleitoreiro? Como é que é?
Na verdade, antes eu gostaria de cumprimentar a todos, obrigada pelo convite, Carla, gostaria de cumprimentar também o Alessandro Negão, o Guilherme Amorim, que a gente já se conhece, inclusive o Luca Gianotti, é realmente um prazer estar aqui, como eu disse, na próxima espero estar com vocês aí no estúdio. Eu concordo plenamente que nós estamos diante de um ano eleitoral e, portanto, grande parte da motivação que leva para poder ser instalada uma CPI, creio que grande parte é voltada, sim, por questões políticas e eleitorais. Então, a gente percebe que, de fato, existe aí, vamos dizer, uma vontade, né, por parte da oposição, ou até mesmo por parte do governo, né, eu prefiro aqui também não pender por um lado ou por outro, mas o fato é que, no momento, neste ano eleitoral, nós, de fato, temos uma situação aí política muito acirrada, polarizada, e que, de fato, acaba causando um ânimo muito maior de propor uma CPI para buscar investigar ou ainda para tentar denegrir ou deixar de uma maneira mais incomodado aquele que, em tese, pode estar na frente ou não. O que não faltam agora são protocolos pedidos do nosso amigo lá, Negão, como é que é o nome dele? Randolph. Para de ir protocolar pedidos contra o governo, é uma máquina de protocolos. Carla, eu vou te perguntar para o Luca. Luca, qual é a sua opinião sobre tudo isso, querido? Bem-vindo também. Dois estreantes aqui hoje. Muito obrigado pelo convite e agradeço poder participar da mesa com tanta gente tão qualificada. Me parece que tem dois aspectos que eu gostaria de complementar, além do que a Carla e do que o Guilherme falaram. Em primeiro lugar, é muito relevante perceber como o Senado, desde que o Bolsonaro foi eleito, tem usado a CPI como uma forma de contraposto e um instrumento político de organização entre os poderes, coisa que não existia no Brasil anteriormente. CPIs eram muito mais pontuais e delimitadas por crises. Desde que o governo entrou, o último governo entrou, a CPI veio como um instrumento de revisão do que o governo vem fazendo e, nesse sentido, cumpre o papel que a Constituição deu para a própria CPI. E, nesse sentido, o Supremo tem incentivado bastante esse instrumento depois que decidiu de uma forma muito extraordinária interferir na organização interna do Senado, em vez de deixar eles deliberarem sobre o que eles quiserem, impor a criação dessas CPIs quando cumpre os requisitos. Então tem uma reorganização política bem interessante acontecendo, especialmente nesse governo, e o Senado, que veio empoderado depois das últimas eleições, tem usado esse instrumento para fazer face ao governo federal e até ao próprio Supremo Tribunal Federal em alguns casos. Então, é interessante ver a CPI como um instrumento. Agora, o fato da CPI ser instaurada em ano eleitoral, eu particularmente acho que existe sim a preocupação com a eleição, mas os fatos são extremamente graves, eles têm que ser apurados, e o espaço ideal para que haja essa apuração era uma CPI que, como vimos, por exemplo, na CPI da Covid, gera um engajamento nacional e gera uma participação na revisão do que o Executivo faz. Eu acho que, especialmente o governo Bolsonaro, que foi eleito numa onda contrária ao que foi visto e foi discutido nos governos petistas, tem total interesse no esclarecimento dos fatos que foram imputados ao Milton Ribeiro, que são muito graves. Mas em ano pré-eleitoral, né, tudo complica. Alessandra, com você. Em ano não, faltando meses. Meses? Faltam 100 dias. 100 dias. Faltando meses. 90 dias, na verdade. Obviamente, essa CPI, ela é totalmente política, certo? A gente estava até falando do Randolph aqui, que carinhosamente no meu canal, eu chamo ele de Randolph, porque ele parece um personagem de Game of Thrones, que ele é da casa Redes, entendeu? É lógico que é eleitoreira, é lógico que é política, é lógico que eles estão fazendo isso para tentar desestabilizar o governo, é lógico que parte do governo não vai querer essa CPI, mas eu acho que nesse ponto o governo deveria ser o primeiro a querer essa CPI, por um motivo muito simples. O próprio Bolsonaro está do lado do Milton Ribeiro. O próprio motivo para a criação dessa CPI é muito fraco. Para o Bolsonaro vai ser só alegria. Eu não lembro da CPI do Covid que a gente pensou, nossa, agora é a hora, agora casa cai. Vai falar para mim que não, você bolsonarista que está aí do outro lado. Não ficou nem com a pulguinha atrás da orelha. No primeiro episódio desse Game of Thrones, onde Randolph começou a falar, você mesmo já falou, cara, isso daqui vai ser uma tremenda palhaçada.
foi o melhor Zorra Total do ano passado. Foi bizarro. Entendeu? Foi bizarro. Desde a aquilo ali. instauração. Tudo foi errado. E agora vai ser de novo.